Fala galera, beleza? Vamos finalizar agora a parte de aplicação da Lei Processual Penal. Na primeira aula, nós falamos da parte introdutória ali, do que era o processo, como funcionava a Justiça Militar da União, quais eram os órgãos responsáveis pelo processo de julgamento e etc. Agora eu quero focar com vocês especificamente na aplicação, ok? Vem comigo aqui que eu vou tratar com vocês de aplicação da Lei Processual Penal Militar. Então, vamos lá? Então, prepara já o seu material. Vamos abordar aqui no decreto-lei, tá, pessoal? Decreto-lei 1002 de 69, artigo 1 ao 6º. É o que nós vamos tratar agora. Vamos abordar isso agora no nosso material. Então, preste atenção já para a gente começar o nosso estudo. O processo penal militar rege-se-á pelas normas contidas nesse Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. Ou seja, em tempo de paz ou em tempo de guerra, eu vou utilizar o Código de Processo Penal Militar. Jorge, isso aqui é o artigo 1º, correto? Correto, esse é o artigo 1º do Decreto 1002 de 69, ok? Agora, toma cuidado com isso aqui, ó. Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as de convenções ou tratados de que o Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas. Olha, quando ele está falando isso, ele está falando que essas normas, ou seja, o Código de Processo Penal Militar e tratados e convenções. Se ocorrer isso, quem vai prevalecer? Os tratados, ok? Tratados e convenções. Então, entre um conflito da norma e os tratados, prevalecem os tratados. Esse é o parágrafo 1º e agora o parágrafo 2º. Aplicam-se subsidiariamente as normas desse código aos processos regulados por leis especiais ou em leis especiais. Toma cuidado aqui com o parágrafo 1º. Parágrafo 1º é necessário uma atenção. Por quê? Porque ele vai falar dessa divergência, ok? Isso aqui é uma ótima pergunta de prova. Então, quando houver conflito entre o Código de Processo Penal Militar e convenções e tratados que o Brasil seja signatário, deve ser aplicado a norma internacional. Então, esses tratados e convenções nada mais são do que norma internacional, ok? Então, um conflito entre o Código de Processo Penal Militar versus a norma internacional, quem vai vencer? A norma internacional. Outra coisa que a gente pode tratar aqui é quanto a essa parte que fala de legislação especial, ok? Então, essa parte finalzinha, essa parte final aí que ele menciona legislação especial, esse dispositivo aí, ele não foi recepcionado, ok? Então, nesse aspecto, não foi recepcionado aí esse dispositivo que fala sobre legislação especial, beleza? Fica ligado aí, porque esse aspecto do artigo 1º não foi recepcionado. Por quê? Porque a Constituição ela vai delimitar claramente a competência da Justiça Militar da União, processar e julgar crimes militares. Então, quando você vê aqui, aplicam-se subsidiariamente as normas desse código aos processos regulados em leis especiais, nós vemos que isso aqui não foi recepcionado. Por quê? A Justiça Militar, processar e julgar crimes militares. Ok? Beleza, vencemos o artigo 1º, pessoal. Artigo 1º concluído aí com sucesso. Vamos agora para o artigo 2º do Código de Processo Penal Militar. Beleza? Presta atenção nisso aqui. Ó. A Lei Processual Penal Militar deve ser interpretada no seu sentido literal. Os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção especial, salvo se evidentemente empregados com outra significação. Correto? Então, o que ele está nos dizendo aqui? Ele está dizendo que o Código de Processo Penal ele deve ser interpretado literalmente, ok? Então, podemos falar aqui
que o Código de Processo Penal Militar ele adota interpretação literal, correto? Literal ou também chamada de gramatical, correto? Interpretação literal ou gramatical. Nós vamos ver que é possível interpretações extensivas e restritivas. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Por quê? O artigo 2º, esse aqui é o artigo 2º, ele vai falar de interpretação gramatical ou literal, né? Fala da literal que também é gramatical. Porém, o parágrafo 1º do artigo 2º, ele permite a interpretação restritiva ou extensiva. Olha só, admite-se-á interpretação extensiva ou restritiva, quando for manifesto, ou seja, ficar de pronto ali, no primeiro caso, que a expressão da lei é mais restrita, mais estrita, então se ela é mais estrita, eu vou aumentá-la, eu vou estendê-la. E no segundo, que ela é mais ampla, ou seja, no segundo caso, ela vai além, então eu vou ter que diminuir, reduzir, restringir a extensão dela. Ou seja, que vai além da sua intenção. Jorge, não entendi nada. Vamos lá, pessoal. Via de regra, a interpretação é literal, é gramatical, preto no branco. Porém, se ficar de pronto ali, de óbvio, que a lei disse menos do que deveria, então eu vou estender a interpretação, vou ter uma interpretação extensiva. E se a lei disse mais do que o que ela queria, se ficou mais abrangente do que na verdade deveria ser, ou do que ela queria dizer, eu vou restringir aquela interpretação. Ok? Isso não é muito técnico, porque dá muita margem para a interpretação, beleza? Até porque quem vai dizer que se diz mais ou se diz menos é o magistrado. Então fica bem complicado, dá muita margem ali para a interpretação. Não é muito técnico, beleza? Mas é o que nós temos, ok? Volta comigo aqui. Ok, pessoal, então vimos aí que em alguns casos é possível interpretação extensiva ou restritiva. Porém, isso não vai ser sempre. Olha só, não é, porém, admissível qualquer dessas interpretações. Qual dessas interpretações, Jorge? Extensiva ou restritiva. Então, eu não posso usar essas interpretações quando cercear a defesa pessoal do acusado, prejudicar ou alterar o curso normal do processo ou desvirtuar sua natureza, desfigurar de plano os fundamentos da acusação que deram origem ao processo. Os casos omissos, ou seja, quando houver omissão nesse código, essa omissão será suprida pela legislação de processo penal comum, isso aqui é o mais utilizado, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar, ou seja, garantir a hierarquia e disciplina, beleza? Pela jurisprudência, pelos usos e costumes militares, pelos princípios gerais do direito e por analogia, beleza? Reparem que essas fontes elas só podem ser buscadas, todas essas aqui, pessoal, são fontes, tá? Essas fontes só podem ser buscadas quando houver omissão da lei processual penal. Uma simples alteração processual não autoriza essa aplicação. Então, vamos supor que teve uma alteração da legislação. Por isso, eu vou poder usar aqui o Código de Processo Penal Comum? Não. Sendo que nós temos o seguinte, nós temos que na aplicação subsidiária do Código Penal Comum é possível para não prejudicar a índole do processo. Essa índole aqui nós vimos que ela está ligada à hierarquia e disciplina, que são princípios básicos do direito penal militar. Ocorre que nós temos uma decisão do STF que garante o seguinte, que dispositivos do Código de Processo Penal, Código de Processo Penal Comum, que são mais favoráveis ao réu, dispositivos, vou até anotar isso aqui porque vai ficar mais claro, dispositivos do CPP que sejam é foda, né? Sejam mais favoráveis podem ser usados.
Isso aqui, pessoal, foi um caso bem específico que fala ali do interrogatório do réu ao final da instrução. Isso aqui foi bem específico. Foi o interrogatório, a parte que fala do interrogatório do réu ao final da instrução, tem previsão ali no artigo 400 do Código de Processo Penal. Então, isso poderia ser usado na Justiça, no Código de Processo Penal Militar, na Justiça Militar, poderia ser usado esse dispositivo, ok? Ele foi modificado em 2008, esse artigo, e aí nós temos em 2008 o habeas corpus que foi julgado pelo STF. Anota o número aí se você quiser, é o 12.7900. Esse habeas corpus aqui, vou até colocar a data para se você depois se quiser ler, ele é de 2008. Então o STF decidiu que era possível aplicar essa situação aqui no caso concreto. Beleza? Então falamos agora do artigo 3º. Então matamos o artigo 1º, artigo 2º e artigo 3º. O que nós temos aqui agora, pessoal? Preste atenção. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, aplicam-se as normas desse Código em tempo de paz. Vamos lá. Em todo o território nacional. Ok. Beleza? Fora do território nacional ou em lugares de extraterritorialidade brasileira, quando se tratar de crime que atente contra as instituições militares ou a segurança nacional, ainda que seja o agente processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Isso aqui é importante que você marque, ainda que o agente tenha sido processado e julgado pela justiça estrangeira. A bordo, o C aqui é fora do território nacional, né, em zona ou lugar sob administração ou vigilância de força militar brasileira, de força militar estrangeira, que tem missão de caráter nacional ou território, ou extraterritorial, né? A bordo de navios, qualquer outras embarcações de aeronaves, onde quer que se encontrem, ainda que de propriedade privada, desde que estejam sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem de autoridade competente. Beleza? E a ECO aí para finalizar, que é a bordo de aeronaves e navios estrangeiros, desde que o lugar sujeito à administração militar, a infração atente contra as instituições militares ou a segurança. Isso aqui, pessoal, é no tempo de paz. E no tempo de guerra? No tempo de guerra, todas as outras, os mesmos casos em tempo de paz, e essas duas aqui, ó, em zona ou espaço ou lugar onde se realizam operações de força militar brasileira ou estrangeira que lhe seja aliada, ou cuja defesa ou proteção ou vigilância interesse a segurança nacional ou bom êxito daquelas operações. Quais operações? Operações de guerra em território estrangeiro, desde que militarmente ocupado. Pessoal, leia com muita atenção esse dispositivo, tá? Porque se eles forem cobrados, eles podem gerar dor de cabeça para vocês. Isso aqui é só leitura, é ler, reler, bater cabeça aqui mesmo, porque a banca deve trazê-los na sua literalidade. Então não tem muito o que explicar, é você ler isso aqui várias vezes até decorar. Já expliquei para vocês um pouco de como funciona a justiça militar brasileira, né? Agora, para finalizar, quero falar do artigo 5º e artigo 6º e a gente fecha este tópico, beleza? Então, olha só, as normas desse código, ou seja, o Código de Processo Penal, a aplicação a partir de sua vigência, ou seja, elas vão serão aplicadas ali de forma imediata, elas não estão sujeitas à retroatividade do Código Penal, devendo ser aplicado imediatamente, ok? Mesmo em processos pendentes, tá? De julgamento. Então, mesmo em processo pendente, mesmo que forem também mais brandas ou mais gravosas, elas são aplicadas imediatamente. Então, essas regras têm aplicação imediata. Deixa eu colocar aqui aplicação imediata. Não importa se é mais branda, se é mais rígida, se o processo está pendente, não importa. E aí o próprio código vai falar isso, né? Inclusive nos processos pendentes, ressalvados os casos previstos no artigo 711, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob vigência de lei anterior. Beleza? Então fica ligado aqui para a gente não dar mole e não errar
Então toma só cuidado com esse dispositivo, que ele é um dispositivo bem literal e ele certamente, se for cobrado na sua prova, ele vai ser cobrado a literalidade. Então, por favor, não erre uma questão dessa. Jorge, o que fala ali no artigo 711? Sempre alguém pergunta. O artigo 711, pessoal, deixa eu ver aqui, deixa eu escrever aqui. Ele vai falar das disposições finais do Código de Processo Penal. E ele vai falar dos processos pendentes e etc, tá? Porque aí, quando o código foi escrito, ele mencionou nessas disposições finais que nos processos pendentes, na data de entrada de vigor do código, aí você teria algumas regras específicas, tá? Só para vocês não ficarem cacucados com esse artigo 711 aí, tá? Para finalizar aqui, esse aqui é o artigo 5º, agora artigo 6º. A gente falou que ia haver 6 artigos hoje. Obedecerão às normas processuais previstas nesse Código, no que forem aplicados, salvos quanto à organização de justiça, aos recursos e à execução de sentença, aos processos da Justiça Militar Estadual, nos crimes previstos na Lei Penal Militar, que responde os oficiais e praça da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Pessoal, esse dispositivo aqui, ele não vai ter ali uma aplicação muito grande, né? Porque nós vimos, quando eu falei com vocês, que esse dispositivo ele tem uma aplicação reduzida, porque a competência da Justiça Militar Estadual ela é delimitada também na Constituição. Então, não vou entrar nesses detalhes, mas, por exemplo, ela só pode processar e julgar militares por crimes militares. Então, diminui um pouco a aplicação dela, tá? Falamos de tudo. Vamos fazer umas questõezinhas? São 6 artigos, literalidade. Pessoal, pega o código aqui, 6 artigos, leiam. Vamos para a literalidade. Vamos para a literalidade agora? Vamos para as questões agora, para a gente poder entender um pouco como que isso é cobrado na prova de vocês? Vamos lá, pessoal. Segundo a Lei Processual Penal Militar, o princípio da imediatidade é aplicado aos processos cuja tramitação esteja em curso, ressalvados os atos praticados na forma da lei processual anterior. Caso a norma processual penal militar posterior seja de qualquer forma mais favorável ao réu, deverá retroagir. Preste atenção nisso aqui. Ainda que a sentença penal condenatória tenha transitado em julgado. Nós vimos que essa aplicação é imediata, correta, e ela não retroage, mesmo aos processos pendentes de julgamento. Então, questão errada. Essa afirmativa está errada com base no artigo 5º do Código de Processo Penal Militar. Próxima questão aí, pessoal. O CPPM dispõe expressamente a aplicação de suas normas em caso específico no território nacional ou em lugar de extraterritorialidade. Neste ponto, o CPPM difere do CPP. Cara, ótima pergunta. Pergunta bem capciosa ali, mas os nossos alunos estão ligados, né, pessoal? Vocês não vão cair numa questão dessa. Olha, essa questão aqui, eu vou dar o gabarito e aí eu comento. Essa questão aqui está certa, tá? E agora eu vou comentar com vocês. Prestem atenção no seguinte. Nós vimos ali que temos regras específicas do artigo 4º, correto? O artigo 4 vai trazer várias regras ali de aplicação do Código de Processo Penal Militar. Beleza. E aí, quando eu falo que essa questão está certa, eu estou dizendo que o CPPM, ele adota a regra da extraterritorialidade, que é a mesma adotada no direito penal militar. Então, vou até colocar aqui. CPPM é igual à regra do CPM. Qual é a regra do CPM para a aplicação da lei penal? Nós já vimos isso no nosso curso. A regra é a extraterritorialidade. Ok? Beleza. Extraterritorialidade incondicionada, né? Agora tá certinho. Então, temos aqui no CPM a regra da extraterritorialidade incondicionada. E essa regra é diferente da adotada pelo CPP, ok? Por quê? O Código de Processo Penal comum,
ele vai adotar tanto a condicionada quanto a incondicionada. Nós vemos isso quando estudamos processo penal comum e direito penal, nós vamos ver isso aqui, ok? Então, essa regra diferente está adotada pelo CPP, ok? CPP adota extraterritorialidade também, mas nesse sentido, ó, quando adota, né, a extraterritorialidade, ela pode ser condicionada ou incondicionada, beleza? Então, no CPP, M é só incondicionada. No CPP, condicionada ou incondicionada. Então, as regras não são as mesmas. Questão covarde. O sistema processual penal castrense, gente, muita gente empaca quando chega nessa palavra aqui. Castrense quer dizer, do latim, castrensis, é acampamento. Isso é lá da Roma antiga, das legiões romanas. Então, eles ficavam acampados. Essas legiões que ficavam acampadas tinham que ser julgadas, e elas eram julgadas no próprio acampamento. Você tinha ali um tribunal para julgar esses militares, né, esses indivíduos das legiões romanas. Como castrensis é acampamento, e acampamento das legiões romanas onde acontecia os julgamentos, ficou justiça castrense, entendeu? Então, o sistema penal castrense, que é a mesma coisa de militar, em qualquer hipótese, o emprego da interpretação extensiva e da interpretação não literal. Opa, perdão, pulei essa expressão aqui. Ó. O sistema processual penal castrense veda, em qualquer hipótese, está errado, o emprego de interpretação extensiva ou interpretação não literal. Olha, nós vimos aqui que tem situações que é possível interpretação extensiva e restritiva. Então, essa questão aqui está errada. Última questão. Se na aplicação da Lei Processual Penal Militar, a caso concreto, houver divergência entre normas e dispositivos constantes em convenções e tratados que o Brasil seja signatário, ou seja, normas internacionais, prevalecerá a regra especial da primeira, salvo em matéria de direitos humanos. Olha, o texto ficou bem complicado, porque ele tentou confundir a gente sobre os tratados de direitos humanos que têm status de emenda constitucional, né? Mas tem que ser aprovado pelo rito constitucional, ou então infraconstitucional, se não for aprovado por esse rito. Tá. Vamos tentar entender aqui. Se na aplicação da Lei Processual Penal Militar, ao caso concreto, houver divergência entre as normas e dispositivos constantes de convenções e tratados que o Brasil seja signatário, prevalecerá a regra especial da primeira, salvo em casos de direitos humanos. Pessoal, olha só, essa questão está errada. Se houver conflito entre normas do direito pátrio, que é o Código de Processo Penal Militar, e os tratados, prevalecem os tratados. Só toma cuidado que ele tentou confundir aqui em matéria de direitos humanos com as regras de direitos humanos que são aprovadas pelo rito especial, que essas sim terão status de emenda constitucional. Só toma cuidado com isso, questão errada, tá bom? Povo lindo, finalizamos aqui a aplicação da Lei Processual Penal Militar. Muito bom. Próxima aula, vou falar um pouco sobre a Justiça Militar e Inquérito Policial Militar. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Até a próxima. Valeu!